Graça e paz, igreja, amém. Eu vou fazer uma reivindicação aqui de público, de púlpito. Acho que membro de família com apresentação de bebês deveria ter licença no dia de pregar. Vou fazer aqui uma defesa. Eu acho que a gente teria que ter um dia de licença para poder curtir essa emoção, porque de fato é uma alegria muito grande a gente estar aqui vendo a alegria da Lara, a alegria do Nick, do Vitor, da Caia, de todos os familiares. Só para vocês terem noção, nesse altar aqui hoje tinham 4 gerações representadas. 4 gerações. E hoje vai ser um pouco difícil, talvez, conter as lágrimas, porque eu estar aqui hoje, eu tenho certeza que eu sou fruto de oração. Dessa geração que anunciava a esperança que há no nome de Jesus. E é muito bom a gente ver a família reunida, com suas diferenças, sim, mas todas rendidas aos pés do Senhor. Então, que essa noite seja uma noite de cura da família, seja uma noite de restauração. Que olhar para esse altar aqui, você possa amar a família assim como Deus ama, porque ela é um projeto do Senhor. É algo muito, muito precioso que Deus pensou para cada um de nós quando disse para deixar pai e mãe se unir à sua esposa e juntos serem uma só carne. Eu sei que ser uma só carne é muito difícil em meio a tantas diferenças que a gente tem quando se une uma pessoa de outra criação. E lá em casa, com a Silvinha, a gente começou nossa caminhada de uma forma um pouco difícil, assim. A gente tomou a decisão de não discutir religião no nosso casamento. Eu vim de conhecimento da Igreja Católica, falei isso até na última vez que eu preguei. Minha família de tradição católica do interior de Minas e sempre buscando muito a Deus. Silvinha de tradição evangélica e nós, para evitarmos conflitos, nós meio que deixamos Deus de lado, não individualmente, porque individualmente cada um buscava da sua forma, mas coletivamente, como uma só carne, que é o que faz a diferença no lar, é quando a gente busca a Deus em unidade. Isso faltava muito para a gente. E a gente foi levado a morar um tempo fora aqui de Vila Velha, moramos em São Paulo, logo no início da nossa caminhada, lá em 97, temos 29 anos de casado, glória a Deus por isso, ano que vem tem 30 anos aí, vamos virar o 3.0, turbinado para a glória de Deus, mas a gente foi preciso Deus tirar um pouquinho a gente da família, levar a gente um pouco mais distante, para ver o quão difícil é a gente enfrentar ou caminhar nessa vida sem a presença do Senhor, sem o terceiro cordão, né, que fortalece, né, essa união que existe entre o casal. E nós fomos para lá, e lá realmente eu tive muitos problemas de cumprir o propósito de Deus na minha vida e de ser um bom marido. Eu sei que no início eu não fui um bom marido. Eu sei disso, a Silvinha sabe. Mas Deus já trabalhou muito com a gente, já curou bastante. E Ele tem me dado a oportunidade de eu ser um bom marido para ela hoje. Depois você pergunta, não sei mais se eu estou sendo. Mas acho que eu estou sendo, né, amor? Você está ali. Obrigado, amor. Fez um joinha lá, tá, gente? Não deu para vir, mas ela fez um joinha. Mas a verdade é que a gente tomou a decisão de que a gente não iria mais caminhar sem o Senhor na nossa aliança. Que Ele seria o terceiro cordão. E a gente tomou a decisão de caminhar conhecendo um pouco mais do Evangelho. E a partir do momento que a gente começou a conhecer o Evangelho, a gente descobriu uma pessoa. Que ela resolve tudo, gente. Que é o Senhor Jesus Cristo. E de fato, esse cara sabe das coisas. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele veio ser o terceiro cordão. E a gente pôde experimentar a restauração através do nome de Jesus. É sobre esse nome que eu quero falar essa noite. Nós estamos num dia especial de celebrarmos um culto da família, um culto de adoração a Deus, mas também de glorificarmos aquilo que Deus criou. E se tem algo assim que Deus se importa, tem um carinho, tem um cuidado, é com as famílias. E nessa noite especial, eu sei que falar de família é algo assim, às vezes é um assunto doloroso, porque principalmente pastor que é de casa, quando o pastor vai numa igreja diferente, ele tem mais liberdade às vezes de falar sobre esse tema, porque às vezes ele não conhece a vida das pessoas, e a gente às vezes, no gabinete, a gente acaba sabendo de situações. Então eu queria hoje começar falando para vocês, tirando um elefante da sala, sabe? Quando você tira o elefante da sala, eu não estou falando para ninguém específico aqui.
Eu sempre que eu uso um exemplo, esse exemplo primeiro vem da minha vida, porque eu sei que eu posso falar da minha vida, eu sei que eu posso falar da vida da minha esposa e daquilo que a gente viveu juntos. Então eu queria assim, dizer que eu não estou falando, obrigado, Déia, não estou falando de vida de A ou B, mas eu preciso falar para você, para que você jamais desista da família, para que você jamais desista do projeto que Deus criou, e que Ele investe em conhecimento, em sabedoria e em promessas. É isso que eu queria hoje trazer para você. Nós vamos ler o Salmo 128. Eu queria fazer essa introdução antes, porque Deus estava trazendo ao meu coração um choro, um pesar, assim, de eu estar aqui à frente. Às vezes a gente falar de um assunto que eu sei que traz tantas experiências, assim, diferentes, mas a gente precisa exaltar o nome do Senhor nas nossas famílias. Precisamos saber que o Espírito Santo, ele se importa com a restauração. No ponto em que nós estamos, ele tem condição de fazer novas todas as coisas, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu sei que talvez aqui você esteja com seu familiar, talvez você esteja com seu marido, com sua esposa. Se você estiver presente, eu queria que você desse uma olhada para ele agora. Desse um sorriso para ele, talvez para ela, ou para o seu irmão, para sua irmã, ou para o seu namorado. Porque talvez isso seja um início já de um novo tempo nesse ano. O Alex já cantou aqui, já falou sobre isso, que esse será um novo ano, eu creio, um novo ano para a igreja. Um novo ano para a igreja, meus irmãos, um novo ano para as famílias. Porque nós jamais teremos uma igreja saudável se não tivermos famílias saudáveis. Então essa é uma noite especial para nós exaltarmos o nome do Senhor e glorificarmos o nome dEle pela obra que Ele faz ainda hoje nas nossas famílias. Amém? Você crê nisso? Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero agradecer pelas gerações que oraram por nós, nossos tios, meu sogro, minha sogra, minha mãe, todos que investiram oração, joelho, para que eu pudesse estar aqui hoje e pudesse estar falando desse tema tão especial. Salmo 128 já está projetado para você, eu vou ler na minha versão, que é a versão revista atualizada. Diz assim a palavra de Deus, muito conhecido esse salmo. É o salmo para nós celebrarmos a família essa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Os teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Veja durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós celebramos a Tua palavra e, acima de tudo, a presença do Teu Espírito Santo nesse local. Que nós não viemos aqui simplesmente por uma rotina, não viemos simplesmente aqui por um compromisso, Pai, de rotina semanal de virmos a um domingo. Nós viemos aqui porque nós cremos no poder da palavra do Senhor. Nós cremos que a Tua palavra ela não volta vazia, mas ela cumpre o Teu propósito. E a gente quer, para essa noite, apresentar os nossos corações ao Senhor, para que a boa semente caia em terra boa. Que o nosso coração seja terra boa hoje, que dê frutos para a glória do Senhor, Pai. Frutos de cura, frutos de restauração, frutos de salvação. Que o amor de Cristo, o amor que o Senhor tem por cada um de nós, Pai, nos levante, nos fortaleça, nos firme nos Teus passos, para que a gente possa, Pai, continuar a anunciar a esperança que há no nome de Jesus dentro das nossas famílias. Pai, não nos deixa desanimar, não nos deixa, Pai, ficar parado no meio da estrada, pelas frustrações, pelas quebras, pelas decepções, mas, Pai, que nós sejamos cada dia mais homens e mulheres que levem os valores da família à frente, Pai. Que nós sejamos semeadores nessa nova geração.
Que nós possamos, Pai, assim, anunciar que há esperança no nome de Jesus para a restauração dos lares. Essa noite eu quero declarar isso sobre as famílias, que há esperança no nome do Senhor Jesus para a restauração dos lares, Pai. E que assim o Senhor faça na tua casa, assim o Senhor faça as pessoas que estão acompanhando pela internet, que a tua palavra cumpra o teu propósito nessa noite, Pai. É a nossa oração em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Esse salmo é o Salmo 128, que vem depois do Salmo 127. Grande revelação de Deus para você nessa noite. Mas, na verdade, são salmos que são conectados. O Salmo 128, assim como o Salmo 127, eles falam sobre a família, falam sobre a vida de quem busca Deus e de quem depende de Deus. Se você voltar uma folha na sua Bíblia aí, e olhar o Salmo 127, você vai ver que o salmista vai dizer isso, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edificam. Se o Senhor não guardar, em vão guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E aí ele vai dizendo da necessidade de que todo bem, de tudo que nós vivemos, depende do Senhor. Se estamos construindo algo, o Senhor tem que edificar primeiro. Se temos preocupação com o que é precioso e se nos dedicamos àquilo que é precioso nas nossas vidas, nós precisamos saber que quem guarda as nossas vidas é o guarda de Israel, que não dorme, não dormita. Nós temos que ter essa convicção de que, da bandeira do Espírito Santo, trabalha e confia. Né? Quando a gente fala, trabalha como se tudo dependesse de ti, que é isso que diz a bandeira, e confia como se tudo dependesse de Deus. Então nós precisamos fazer a nossa parte, mas sem jamais esquecer de que quem garante, quem guarda, quem edifica é o nosso Senhor Deus. E aqui no Salmo 128 a gente vê, né, assim como no Salmo 127, a gente vê que Deus precisa edificar, Deus precisa guardar. O Salmo 128 me mostra que Deus precisa morar. Se o Salmo 127 me mostra a necessidade de Deus guardar a cidade, e a necessidade de Deus edificar a obra, o que eu estou fazendo hoje, a minha família, o meu trabalho, o ministério, o Salmo 128 me mostra que Deus precisa morar. E para a gente ter um lar feliz, é preciso ter Deus no nosso lar. Algo muito óbvio, mas para a gente ter um lar feliz, a gente precisa ter Deus no nosso lar. Precisa a gente invocar o nome do Senhor, clamar ao nome do Senhor, que Ele seja presente no nosso lar. Mas pastor, como que eu faço para Deus ir para o meu lar? Eu quero tanta presença, eu quero tanto ter um ambiente de paz e descanso, de conforto. Às vezes eu vivo tanta discussão, vivo tanta diferença, as diferenças estão tomando mais força em casa. Eu até às vezes quero iniciar uma restauração, mas me vem uma ira, me vem uma lembrança do passado. Eu quero que Deus more na minha família. Eu quero ter um lar feliz. E é verdade, um lar, para ele ser feliz, é preciso que Deus more no lar. O verso 1 diz aquele, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. E aqui ele vai mostrando uma série de consequências. Não sei qual é o tema aí na sua Bíblia, mas aqui na minha é o temor de Deus e a felicidade no lar. Há algo compatível quando a gente aceita a vontade de Deus no nosso coração e não a nossa. E a gente começa a experimentar uma realidade baseada na vontade de Deus. E aí que está o grande problema para a gente ter Deus morando no lar. Porque antes dele morar no lar, ele precisa morar nos corações. Deus, ele mora no lar, mas primeiro ele mora nos corações. E para Deus morar no lar, primeiro ele tem que morar nos corações. E é sobre isso que eu queria refletir com você hoje. Sobre uma necessidade de uma decisão pessoal por Cristo. Não por religião A ou B, eu estou falando do nome de Jesus. Esse que eu falei que eu descobri através do Evangelho, através da palavra de Deus. Esse que é suficiente, capaz para capacitar, para mudar, para transformar corações, transformar comportamentos, transformar circunstâncias, fazer novas todas as coisas pelo poder de Deus que habita em Cristo e no Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então há uma esperança de que Deus mora no lar a partir do momento em que eu deixo Deus morar no meu coração. Então que essa noite, uma palavra tão prática hoje, eu
não vou me delongar muito, eu quero hoje dar uma oportunidade a você. Eu não sei se você sabe, mas a gente está com a turma aqui muito especial. A gente se preparou muito para essa noite. Temos aqui pessoas muito especiais que aqui na Resgate se dedicam ao Ministério de Famílias. Em todas as áreas, cuidando de mulheres em suas dificuldades, em suas curas interiores, ajudando homens também nas suas dificuldades, ajudando casais que passam também por limites, por barreiras. Eu digo que eu e Silvinha, nós fomos profundamente ministrados por um curso como esse, eu já falei. Foi um instrumento de Deus, através de reuniões de grupos pequenos. Eu sei que a Resgate já conhece o que é isso, são as células, né? E a família também tem os grupos pequenos temáticos. A família é isso. Nós temos aqui o pessoal, cadê o pessoal das mulheres aí? Levanta o pé, fica de pé o pessoal das mulheres aí, quem dá aula para as mulheres? Flavinha, uma salva de palmas para a Flavinha, que se dedica ali. Seu marido lindão, Marcão. Ô Marcão, Deus abençoe. Roberta ali atrás, Camila aqui, Deia está lá atrás, Marcela. Depois nós vamos apresentar todos eles a vocês. O pessoal da família, quem dá aula para os casais, queria que ficasse de pé também, por favor, para a gente conhecer quem é que está aqui hoje. Ricardão, com Michele, muito bem representado, fala com ele, fala que a família está bem representada por você, Deus te abençoe. É Ricardo e Michele, né, que estão na família. Vitão, fica com relação aos homens. Oi? Mari e Sara estão aí também? Estão ali, obrigado, Deus abençoe. Vitão, do nosso grupo de homens, né, que quem mais? Marcão também, que já ficou de pé. Esse time aí que está hoje escondido, né, mas está caracterizado com a camisa alusiva ao grupo da família. E o pessoal do grupo de finanças também, gente. Nós estamos com a turma nova esse ano. Cadê o pessoal das finanças? Está aí hoje? Vieram aí nossos líderes? Tem alguém presente? Lucão, obrigado, Lucão vai estar com a gente, nos ensinando um pouco sobre a matemática financeira, né? Que eu sei que ela é um grande desafio para as famílias, ela é um grande, às vezes, barreira, uma grande barreira, às vezes, para termos fidelidade um com o outro. Também nos recursos financeiros, temos liberdade de dizer as dificuldades que nós temos nessa área, e também dizer do compromisso que um tem com o outro nessa questão financeira. É muito importante, nós vamos falar muito sobre finanças aqui, e também para os casais de namorados, não é isso? Quem está pensando em casar. Quantos aqui estão pensando em casar? Não precisa falar não, mas só diga um amém. Amém? Pouquinho amém, hein, gente? Eu sei que os jovens adolescentes têm uma certa timidez, vamos deixar, mas a gente também tem o pessoal da corte do namoro. Quem vai dar aula aqui hoje? Quem está aqui? Alguém está aí hoje? Marcela e Alex estão aqui na frente, glória a Deus. Jaz também, Gustavão. Meus irmãos, eu apresentei essa turma porque ao final do culto, eu vou até hoje dar um tempinho para você. Vou encerrar um pouquinho antes, né, antes das 8, para você ter a oportunidade de conhecer um pouco o que a Resgate tem feito nessa área da família. Nós nos importamos, nós nos dedicamos, nós temos ministério nessa área. A gente entende que uma igreja forte, ela precisa de famílias fortes, e a gente tem uma equipe aqui preparada nesse sentido. Primeiro porque experimentou. Então a gente pode dar daquilo que a gente recebeu. Então, seja na área de cuidado com o homem, cuidado com a mulher, cuidado com casais, ou até na preparação de novos casais e finanças, nós temos uma equipe muito preparada, e nós vamos estar ao final do culto, numa mesa lá atrás, lá na saída. Eu queria que você tivesse um tempinho para conhecer um pouquinho mais como que a gente pode te ajudar. Você deve ter recebido também hoje aí um papelzinho como esse. Deixa eu ver aqui, ó. Você recebeu? Amém? Todos receberam? Se você, né, recebeu, você vai ter condição de levar para casa, ou fazer ainda hoje mesmo uma inscrição para os grupos de família, para as reuniões de família que acontecem todas as terças. Temos também aos domingos, mas já esgotou. Então, se Deus levantar mais professores para os domingos, se tivermos condição, né, a gente pode conversar com os líderes, ver essa possibilidade. Mas hoje, as vagas para famílias estão todas concentradas na terça-feira. 3 de março, nós teremos, então, o início da nossa jornada da família, e você é o nosso convidado a fazer sua inscrição, de mulher, de homem, de casal, ou, né, quem pensa em casamento, em noivado, e também na área de finanças. Você pode procurar lá atrás, fazer sua inscrição, em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? A gente precisa comunicar, precisa divulgar um pouco daquilo que o ministério faz, para a glória de Deus. Mas
Hoje é o dia da família, meus irmãos. Hoje nós de manhã tivemos uma ceia especial. O Vitão esteve conosco, nos conduzindo. E nessa noite, uma noite especial que a gente prepara para falar um pouco sobre a família e anunciar a esperança que há no nome de Jesus para a restauração das famílias. Então eu estava dizendo que para termos um lar feliz, Deus precisa estar no lar. Para termos um lar feliz e Deus estar no lar, Deus primeiro tem que estar no nosso coração. Porque quando a gente tem Deus no nosso coração, acontece uma coisa muito sobrenatural. Quando nós temos Deus no nosso coração, eu começo a ter no meu coração um amor especial pelo lar. É quando o meu coração começa a se importar com o relacionamento, começa a se importar com aquilo que Deus se importa, e começa a olhar para atitudes que eu preciso tomar para uma restauração, para eu continuar investindo na vida do meu filho. Eu sei que é muito difícil às vezes. O pastor Francisco falou aqui sobre o investimento deles na vida do Nick e na vida do Lucão. A terra boa, tá, Nick e Lucão? Foi bom semear porque deu frutos, e glória a Deus pela vida de vocês. Mas eu sei que às vezes a gente desanima um pouco na caminhada com os nossos filhos. Eu queria assim que você jamais desanimasse, que nós vamos orar por isso também, para continuar a investir na vida do seu filho. Não desistir de semear na vida do seu filho. A gente tem uma esperança na palavra de Deus que ela não volta vazia, né? Então que você continue investindo a sua vida de oração através do seu filho. Mas, como eu falei, uma família feliz, um lar feliz precisa de Deus no lar. Para ter o Deus no lar, preciso primeiro ter no coração. E quando eu tenho Deus no coração, eu terei no meu coração, especialmente, um amor pelo lar. Eu queria trazer para vocês 3 características, 3 evidências de que no meu coração existe um amor pelo lar. 3 evidências que eu posso olhar no meu comportamento, e aqui eu não estou apontando o dedo, estou olhando para mim em primeiro lugar. Eu sei que o assunto ele é inesgotável, a gente poderia ficar aqui vários dias no congresso falando sobre família, nós não esgotaríamos o tema, mas eu quero trazer para você refletir hoje somente 3 itens, que são evidências de que, de fato, seu coração guarda um amor pelo lar. O primeiro deles começa com a letra C, chama-se cuidado. Cuidado. Eu não deu para eu falar com o Lelo, mas tem uma canção que eu gosto muito, Lelo, do Vocal Livre, que é o Cuida de Mim. Cuida de mim. Quando fala dessa necessidade da gente deixar as armas no chão e mostrar um abraço, que um abraço é melhor, que a gente possa, ao invés dos ataques no olhar, ter um sorriso que abre janelas e que mostre que existe vida ainda, que possa ser restaurada. A primeira palavra que eu queria deixar para você, meu irmão, é o cuidado. E assim, eu tive num casamento recentemente, eu usei o Salmo 128, estou com os pais presentes aqui, vão recordar, que é muito legal a gente falar sobre a palavra na hora que a pessoa está iniciando o matrimônio ali. E a gente está semeando no início de relacionamento, é bem no começo, crendo que a palavra de Deus tem eficácia. E esse Salmo 128, ele é um salmo especial para a família, porque ele mostra promessas para um lar temente a Deus. E promessas de Deus nós vivemos a partir do momento que nós perseveramos na revelação dele. É difícil a gente falar para um casal recém-casado, veja os filhos dos teus filhos, pais sobre Israel. O que eles estão pensando? Na lua de mel, pastor. Estou pensando na viagem, nós vamos ficar 15 dias curtindo. Estou pensando em desfrutar minha esposa, amém. Eu sei que é difícil a gente chegar no verso 6, logo no dia do matrimônio. Mas eu quero dizer que um dia essa alegria chega, né, Vitor e Caia? Um dia você pode olhar ali para o Theo e dizer, obrigado, pai, porque eu posso ver os filhos dos meus filhos, pais sobre Israel. Foi esse texto, Vitor, que eu falei para a Luísa, sabe? Quando a minha filha teve a netinha dela, eu pude falar, Senhor, obrigado. Porque se a gente tivesse, netinha dela, né, desculpa, porque eu não aceitei ainda muito a posição de avô, estou me acostumando, eu chego lá. Mas a netinha dela lá, ó, da Silvinha, e minha neta. Eu olhei para aquela menina e falei, gente, veja os filhos dos seus filhos, depois de 29 anos, olha o que aconteceria se eu tivesse, talvez, tomado outra decisão. Eu me lembro que meu pai ele me ensinou muito sobre a família. Meu pai era um cara muito sério na família. Me ensinou muito sobre honestidade.
sobre fidelidade, meu pai foi uma pessoa muito marcante na minha vida. Eu me lembro dos momentos mais difíceis lá em São Paulo, quando a gente estava, meu pai falava assim comigo: filho, a família é em primeiro lugar, se for preciso você deixar tudo, deixa tudo. E eu tive que largar o emprego que eu tinha lá naquele local, para vir aqui para Vila Velha, para recomeçar tudo do zero. Porque eu falava assim, família é algo importante para Deus. Não sei por onde Deus vai começar, mas eu vou começar por um princípio. Eu sei que isso foi como Deus fez em mim, meus irmãos. Eu falta dizer, eu não posso aqui, não estou diagnosticando a vida de ninguém, eu só estou querendo trazer uma esperança através da palavra de Deus para que a gente seja cada dia mais investidores na família, que a gente perceba os sinais, que a gente perceba quando o cuidado está faltando, sabe? Quando a gente percebe que a gente já não está tendo mais aquele cuidado pelo outro, porque acontece ao longo da estrada, a gente vai tendo decepções, a gente vai tendo desilusões, vai tendo desencontro, e às vezes o cuidado ele diminui. Às vezes aquele cuidado interessado, ele pode se transformar num cuidado interesseiro. É triste isso, o interesseiro, quando ele age por interesse próprio, ele está fazendo algo porque ele tem, na verdade, um outro desejo por trás. Mas o cuidado que eu falo é um cuidado interessado, que ele age com interesse pelo outro. E aí eu vou dar alguns sinônimos de uma pessoa interessada. É uma pessoa atenta, é uma pessoa disposta a ouvir o outro e a caminhar mais uma milha com o outro. É uma pessoa motivada e aplicada a entender o outro, a encarnar a vida do outro, entender o que o outro pensa. Eu sei que eu estou falando de coisas difíceis. Isso exige realmente um coração totalmente dominado por Deus. E eu estou nesse processo ainda. Eu quero cada dia mais me tornar uma pessoa mais cuidadosa. Com a Silvinha, com meus filhos. Eu falei muito com meus filhos também. Né? Se falar o pastor Luiz, não sei o que, tal. Gente, só quem me conhece é aquela moça lá, ó, de verdade, assim. Sem nenhum filtro é ela. A gente sabe as dificuldades que eu tive, às vezes por uma dedicação grande ao trabalho, muita ausência no lar, priorizando às vezes os compromissos. Eu sei que não é fácil, mas às vezes ausentando, estar mais próximo com meus filhos, mas a verdade é que o cuidado é algo que é uma evidência que precisa ser encontrado no meu e no seu coração. Que a partir de hoje você possa olhar para isso e ver se está faltando na sua casa. E o cuidado, ele é algo que ele é recíproco, reciprocidade. É algo que a gente tem pelo outro, mas também temos um compromisso do outro ter conosco. Porque a gente às vezes vê famílias com problemas em que a pessoa está recebendo todo o cuidado, mas ela acha que é só receber. A pessoa nunca vê uma atitude que ela também tem que corresponder, sabe? O cuidado é algo recíproco, que a gente se importa em dar, mas o outro também tem que ganhar é muito bom cuidado, ser cuidado. Agora também você dar cuidado ao outro é muito importante. Eu acho que eu dei um cuidado a você, amor, especialmente nessa fase agora, porque eu sei o quanto foi importante você estar lá com a Luísa 3 meses, quando a Ana nasceu, mas para mim não foi fácil. Pastor Francisco me prometeu uma pescaria, estou esperando até hoje. A filha dele mora aqui pertinho, a esposa foi e voltou, vamos pescar, Luísa? Eu falei, tá bom, estou esperando até hoje a pescaria, o cara sumiu. Falei, Senhor, vamos para ler Romanos. Comprei o livro de Romanos do pastor Hernando Dias Lopes, 500 páginas, gente, estou lendo assim com a maravilha. Porque eu tive que cuidar da Silvinha, deixando ela ter o tempo dela lá de viver com a minha filha. Minha filha mora longe, mora em Campinas, tem a distância. Distância é distância, todo mundo sabe que a distância não é uma coisa boa para o marido e para a mulher. Então foi necessário que eu pudesse entender, Luigi, isso é cuidado. Você tem a Deus que vai estar sempre com você, aproveita esse momento aí de solitude, momento de deserto, para você se aproximar mais de mim, para você, como Alex falou, olhar para situações na sua vida que estão tão evidentes que precisam ser mudadas, situações que estão tão notórias e que você vai protelando. Que tal agora você aproveitar essa oportunidade? Eu falei, Deus, vou cair de cabeça, eu vou na sua direção, Senhor. E Deus tem operado milagres na minha vida, e louvado seja o nome do Senhor. Não está dando para ver tudo não, mas vai aparecer, em nome de Jesus, a cura está vindo e Deus é poderoso por isso, mas eu estou dizendo porque para mim, ver o dia que ia voltar, e a igreja perguntava, quando que volta, Luiz? Eu falei, vai vir, irmão. Quando a Silvinha volta? Vai vir.
Aí, no dia que ela definiu a data, 24 de janeiro, eu falei, Senhor, aleluia, glória a Deus, mais uma semana, obrigado. Anotei lá na minha agenda, falei, Deus, daqui a 7 dias a Silvinha volta. Falei, amor, volta dia 24 mesmo, vamos comprar. Eu já estava assim, vai ser no último dia, eu tenho certeza que ela vai falar assim, Luiz, eu quero ficar mais um pouco. Eu estava até preparado para isso, amor, sinceramente. Estava no fogo, amor, estava na unção. E eu falei, amor, quando ela voltou, eu falei, caramba, você faz uma falta muito grande sua presença comigo. Mas eu pude viver o cuidado dessa mulher comigo também, quando eu enfrentei meus problemas, meus irmãos. E todos nós enfrentamos. Eu tive o meu momento de dificuldade, eu já falei para vocês, uma depressão muito severa, muito rápida, mas severa, que me paralisou por um tempo e eu pude ter o cuidado da Silvinha. Foi um dos momentos que eu vivi mais intimidade com a Silvinha, assim, de conhecer quem ela é, o amor que ela podia me dar, que estava ali dentro dela. Foi quando eu vivi esse momento ali de não ter nada para dar para ela e nem para os outros, e ela ao meu lado ali, investindo tempo, um cuidado recíproco. Eu sei que tem muito mais ainda para eu cuidar dela, eu sei que tem muito mais ainda para ela cuidar de mim, mas que eu tenha orado a Deus, é que eu tenho um cuidado interessado com aquilo que é importante para ela. E a gente às vezes não se preocupa em saber o que é importante para a pessoa que está ao seu lado. Quais são os sonhos da pessoa que está ao seu lado? Quais são os sonhos que você ainda deseja ter, minha mulher, ou meu esposo, ou meu filho? O que você pensa em viver? Sabe, porque às vezes as desilusões, elas vão gerando da gente uma perda de sonhos, uma perda de projetos. E Deus precisa de um coração sonhador. Deus precisa de um coração que almeje coisas, realidades espirituais. É algo que move o coração de Deus, é um coração esperançoso no mover dele, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós não viemos atrás de bênção, né? Tem uma canção que fala isso. Não vim atrás de bênção. Mas a verdade é que Deus, ele abençoa. Aqui está dizendo no Salmo. Aquele que teme ao Senhor e segue nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, algo que gerar uma pessoa que vai estar ao seu lado, cuidando de você. Um amor que cuida, uma evidência de um coração que está no lar. Primeiro é o cuidado, sem egoísmo, com reciprocidade, interessado e não interesseiro. Que esse seja um requisito para você analisar assim na sua vida. Eu não estou falando aqui somente no relacionamento marido e mulher, mas também com os filhos, com o ministério, com os filhos espirituais que Deus te deu. Sabe, quando Deus fala em família, Ele está falando sobre relacionamento. Deus é um Deus relacional. E é muito interessante porque tudo que Deus fala tem a ver com aprisco, né? Ele fala, eu sou bom pastor, dou a vida pela ovelha. E lá ele fala da ovelha, é um ambiente de comunhão, pessoas juntas. Quando ele fala que ele é a videira verdadeira, gente, videira é um lugar cheio de galho. E nós estamos lá misturados e dando fruto para a glória de Deus. Deus, ele sempre que ele vai falar sobre relação um com o outro, ele fala daquilo que ele prepara para nós, que é um ambiente de relacionamento. Relacionamentos saudáveis, primeiro uns com os outros. A gente ter um bom relacionamento conosco, curar nossas feridas, olhar para aquilo que impede, reconhecer nossas fragilidades. Mas no segundo momento, você olhar que eu preciso me relacionar com o outro. Eu preciso identificar situações que estão travando a minha relação com o outro. É um tempo da gente ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus. Um tempo de nós vivermos uma nova realidade como igreja, mas que primeiro precisa fazer que cada um de nós vivamos uma realidade individual. O reino de Deus tem a ver com coletividade, com comunhão, com relacionar um com o outro, não somente em família, mas também em comunidade. E é muito importante nós amarmos aquilo que Deus ama. Então o cuidado é algo importante. O cuidado com o seu ministério, o cuidado com as suas emoções, o cuidado com aquilo que está te ferindo e muitas vezes você não compartilha com alguém, uma dor, um sofrimento. Cuidado sem egoísmo, interessado pelo outro. A segunda evidência, eu falei já sobre o cuidado, eu queria que você guardasse no seu coração essa palavra. Aliás, eu queria até orar por isso, queria que você colocasse a mão no seu coração. Pedisse o Espírito Santo para te mostrar as áreas em que você precisa ser mais cuidadoso com aqueles que o Senhor te deu. De forma sem egoísmo agora, eu queria
pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo gere esse olhar de reciprocidade. Não um olhar de justificativas, um olhar que muitas vezes nos impede de dar o primeiro passo. Ó Deus, gera primeiros passos nas famílias essa noite, Pai. Gera primeiros passos de restauração de comunhão, primeiros passos de restauração de oração no lar, primeiros passos, Pai, de intercessão pelos filhos, primeiros passos, Pai, de olhar para dentro individualmente cada um e ver se há algum caminho mau. Nós queremos, Pai, sermos transformados pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo, e nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nós devemos cuidar uns dos outros, porque o Senhor tem um cuidado individual com cada um de nós, e nós temos provado isso, que o Senhor é bom. Eu sei, Pai, que se eu der o microfone para aqui, para qualquer um, nós podemos falar, Pai, glorificar os livramentos que o Senhor tem nos dado, a forma, Pai, sobrenatural que o Senhor tem guardado as nossas vidas. Oh Deus, se o Senhor não fizesse mais nada, o Senhor já fez o mais importante, que foi nos amar na cruz através do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nos dando livre acesso ao Senhor, Pai, um cuidado genuíno com a nossa eternidade, um cuidado, Pai, que garante a vida eterna, Pai, com o Senhor nas moradas celestiais. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus cuidadoso, o Senhor é um Deus que cuida das nossas vidas, o Senhor é um Deus que cuida das famílias, gera corações, Pai, que tenham cuidado um pelo outro, em nome de Jesus nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, outra evidência para você, falei primeiro o cuidado, o segundo é o compromisso. O compromisso que traz uma palavra junto a esse compromisso, que é o protagonismo. A palavra que Deus falou comigo assim, de você tomar a liderança na situação, sabe? É aquela primeira pessoa que vai dar o primeiro passo. Quando você assume o protagonismo de... a gente está sempre achando, se a pessoa chegar, eu vou me restaurar. Está sempre numa posição de coadjuvante. Não, se acontecer isso, eu vou tomar essa atitude. Mas nessa noite, quando nós buscamos um coração, tendo lar dentro do nosso coração como algo importante, a gente precisa assumir o protagonismo. A gente não pode delegar isso para ninguém. A gente não pode delegar essa situação para outras pessoas, mas nós precisamos assumir o protagonismo nas nossas famílias. Eu sei que a gente às vezes olha para trás e vê tudo que a gente deixou de fazer. Só que Deus nos mantém vivo ainda. Ó, respira fundo assim, ó. Delícia. Estou vivo. Essa semana eu fui despedir do meu tio, esse final de semana agora. 91 anos. Tivemos lá, despedindo os familiares. Que momento assim, que nos ensina muito, é quando a gente olha assim para um ambiente, né, de um cemitério, um lugar onde as pessoas estão sepultadas, a gente vê ali, não tem mais esperança, né, para aquela situação da vida. Aqueles que morreram em Cristo, há uma esperança de sermos vivificados através do Espírito Santo de Deus, mas nós que temos o fôlego de vida, nós ainda podemos gerar transformações dentro de nós. E é isso que eu quero falar para vocês hoje aqui. Eu sei que não vai ser pelo meu muito falar, porque é o Espírito Santo quem opera. Eu sei que não vai ser pelo minha repetição aqui, muito do que eu estou dizendo, mas que faça sentido para você enxergar a vida que o Senhor te deu para restaurar coisas que precisam ser restauradas no seu relacionamento. Eu quero dizer que essa bola está no seu pé, é um compromisso meu e seu, o protagonismo é nosso. Tomarmos a primeira ação, o primeiro passo, no sentido de termos a restauração que nós precisamos no nosso lar, na nossa vida emocional, na nossa vida relacional com os nossos filhos e também no nosso ministério. Então a segunda palavra é o compromisso. Família é um projeto de Deus, Deus ele é o projetista da família, nós somos os implantadores, e Ele tem um cuidado especial com as famílias, Ele tem um compromisso com nossas vidas e com o compromisso das famílias também. E a terceira palavra que eu queria deixar para você é conexão. Primeiro cuidado, quando nós olhamos uns para os outros e vemos a importância de entender o outro, o lado do outro, para que a gente busque uma restauração. O segundo compromisso, saber que nós somos chamados para tomar atitude. E o terceiro é essa conexão, é nós olharmos para essa nossa geração que virá após nós. E muitas vezes a gente vai precisar
inspirar nas novas gerações. Ontem a gente teve uma manifestação muito especial acontecendo no Brasil, que não tem como a gente não ver o poder de Deus acontecendo assim de forma sobrenatural, que foi o Descende. Acho que vários viram aí, acompanharam, vários irmãos aqui foram, né, nos estádios, Minas Gerais, Pernambuco, teve mais cinco estados, né? E ali um movimento de pastores, de bandas e uma juventude, gente, ouvindo falar de um Cristo em pleno 2026, com vigor. Gente, aquilo dá uma alegria de ver, Senhor, glória a Deus. Aleluia, porque a gente está tendo hoje a oportunidade de ser semear nessa nova geração. E a gente que já está um pouquinho mais passando dos 50, a gente vê cada vez mais uma necessidade da gente investir nas futuras gerações. E aqui eu falo para pais e filhos, pais e mães, cuidando dos seus filhos. Eu acho que esse altar cheio hoje, ele fala muito para a gente. Hoje tinha família aqui, gente, muita gente de São Paulo, minha tia que está aqui, tivó. Tinha família aqui, ó, tem Ricardo com Sofia, Dona Manuela, amigos aqui. Alice, minha querida amiga, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Então a gente está unido assim nesse propósito de ver uma família se desenvolvendo em Cristo, de ver, profetizar sobre a vida do Telzinho, nosso futuro pastor, glória a Deus. Vai ser o pastor do amor, com aquele sorriso maravilhoso, não vai ter como cativar, porque o menino já nasceu rindo, acho que na hora que ele já nasceu assim, já estava rindo, já, coisa maravilhosa. Mas a verdade é que a gente precisa amar aquilo que Deus ama, e Deus ama uma família. E Deus quer operar através dos corações transformados, gerando famílias restauradas. No primeiro ponto, que é o cuidado. No segundo ponto, que é o compromisso. E no terceiro ponto, que é a preocupação com a conexão que nós temos com as futuras gerações. O que eu e você estamos fazendo para que nossos filhos sejam a esperança da glória de Deus para as futuras gerações? Hoje nós temos a voz, hoje eu tenho um microfone. Hoje eu tenho a palavra comigo. É algo muito poderoso, algo muito solene, muito sobrenatural. Eu poder usar os dons e talentos que Deus me deu para anunciar o evangelho dele. Porque eu sei que a palavra jamais ela volta vazia. Nós anunciamos algo que é sobrenatural, que gera transformação. Algo que é garantido pelo próprio Deus, pelo compromisso que Ele tem conosco, pelo cuidado que Ele tem conosco, e acima de tudo, pela conexão através de Cristo que nós temos uns com os outros. Então, meus irmãos, eu falei que eu não ia me delongar muito hoje, eu já vou encerrar, eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Essa é uma noite de comunhão das famílias, é uma noite de alegria pela apresentação do Theo, que vai ficar marcado hoje, a apresentação do nosso, eu sou tivô, né, tia-avô, não sei como é que chama, o que ele é meu, não pesquisei, vou lá no chat GPT depois para procurar, mas lá na nossa família, tia-avô foi feita uma contração, sabe, a gente tem uma forma carinhosa de chamar de tivô. A nossa tia-avó, Ione, criou uma nova palavra que chama tivó. Então, lá em casa, eu sou tivô do Theo. E a Silvinha é tivó do Theo. Eu não sei o que ele é meu, né? Tem que saber o que é, depois tem que saber. Mas é algo muito próximo, assim. Tem um carinho muito grande por ele. Mas a verdade é que a gente vai estar ligado ao Theo, a gente vai estar ligado às futuras gerações. Nós nos preocupamos com os bebês que estão sendo gerados. Nós queremos uma igreja forte, nós queremos uma igreja que cuida, uma igreja compromissada com a palavra de Deus, uma igreja conectada entre as gerações. Gente, ter o pastor João Bosco aqui conosco, conectado conosco aqui, ó, com a vida dele sendo um testemunho para a gente, é algo que nos inspira. E eu sei que as nossas vidas também pode ser uma inspiração para aqueles que estão aqui hoje, procurando de Deus ter um pouco mais de cuidado, procurando em Deus ter um pouco mais de compromisso, procurando em Deus se conectar com aqueles que estão próximos. Então eu queria que você ficasse de pé agora, meus irmãos, que nós vamos cantar uma canção. Nós vamos já encerrar esse tempo aqui, mas eu queria te pedir isso, que você, ao final do culto, a gente está encerrando um pouquinho mais cedo, para que você tenha essa oportunidade de procurar ali o nosso grupo de família, o nosso ministério de família que está aqui hoje, veio preparado para falar um pouquinho sobre os cursos. E talvez você tenha identificado e tomado uma ação de ser o protagonista, de dar o primeiro passo e
conhecer um pouco mais de Jesus Cristo e o poder que Ele tem para restaurar a sua vida. Talvez isso seja um passo de cuidado com a sua família, sabe? Talvez você não está em condição, às vezes, de estar num curso de casais, mas você pode estar num curso, às vezes, de homem, para rever os conceitos, rever os valores de Deus na sua vida. Talvez você, como mulher, pode tomar também essa ação, essa atitude. Você, como família, quer aprender um pouco mais como ter acordo, como orar juntos, como entender o papel de cada um. Você vai ter oportunidade ali atrás. E se você vê e percebe no Espírito que é o momento de você fazer conosco esse curso, eu queria te desafiar a participar conosco dessas 12 semanas. São 12 semanas no máximo de ministrações, onde você vai poder se deixar ser visitado pelo Espírito Santo, para que você viva toda a realidade de um lar feliz, com a presença de Deus, nos nossos corações, e tendo um coração que ama o lar, assim como Deus ama. Eu queria pedir para você fechar seus olhos. Eu quero orar pelas famílias. Se você está aqui hoje com seu familiar, eu queria que você desse as mãos a ele. Se o pai está aqui hoje, eu queria que desse a mão ao filho. Se pudesse gerar um movimento, pode gerar, não tem problema não. Pode gerar um movimento assim, se o pai está longe do filho, eu queria que você estivesse perto. Os que estão aqui em cima, pode deixar as crianças lá embaixo, mas os que estão aqui em cima, eu queria que as famílias estivessem juntos. E que você pudesse apresentar a sua família diante do Senhor essa noite. Crendo nas promessas do Senhor, sabendo que Deus é um Deus que cuida das famílias, que nos dá instruções para ela, mas que também nos dá promessas. Um Deus de promessas, e que às vezes as promessas vão passar pelo teste do tempo, algumas delas vão demorar um pouco, mas há uma garantia de que o Senhor estará conosco em todos os momentos, fortalecendo alianças, gerando restauração. Deus é aquele que instrui, Deus é aquele que dá todas as ordenanças, as direções, para que a gente possa viver uma vida conforme a vontade dEle, mas Deus também é aquele que é especialista em manutenção. Ele é especialista em restauração, sabe? Aquilo que às vezes não deu certo, Ele pode fazer de novo. Ele pode restaurar situações a partir de um coração quebrantado, compromissado, cuidadoso. E talvez você esteja aqui essa noite e você ainda tenha condição de exercer o seu protagonismo. Você que está aqui essa noite e que muitas vezes tem se colocado numa condição de coadjuvante, de esperar algo acontecer para você tomar uma atitude, o Espírito Santo está falando a você, para você tomar uma atitude de protagonismo e dar o primeiro passo no seu lar, como líder, como sacerdote da sua casa. Para que você seja o primeiro a anunciar Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira, fincar a bandeira do Senhor no seu lar, trazer a presença do Senhor através do seu coração. Eu sei, Pai, que a Tua palavra ela não volta vazia, o Senhor é aquele que gera atitudes nos corações, então opera, Pai, nos momentos mais difíceis, nas situações mais tristes, Pai, opera a restauração, porque o Senhor é um Deus especialista nisso. Eu sei, Pai, que muitas pessoas aqui já passaram pela manutenção contigo, já passaram pela restauração, Pai, e hoje podem dizer que a glória da segunda casa ela é maior do que a primeira. Pai, todas as vezes é isso, Pai, o trabalho que o Senhor faz em nós, ele é muito maior do que tudo o que pedimos e pensamos, pelo seu poder que opera em nós. O Senhor é especialista, Pai, em instruir, mas o Senhor é especialista em restaurar, Pai. Então, Pai, o Senhor que é o Deus de toda restauração, Pai, gera cura nessa noite nas famílias, gera cura nos lares, nos relacionamentos. Nós te louvamos pela Igreja Resgate, Pai, e aqui nós assumimos um compromisso de resgatar as famílias, através da Tua palavra, através dos Teus princípios, que o Senhor cumpra, Pai, e edifique lares. A começar da minha vida, o Senhor me conhece, Pai. O Senhor sabe as minhas falhas, os meus defeitos. O Senhor sabe quanto egoísmo ainda há no meu coração. Quantas vezes ainda há interesse em mim e não no outro. Gera, Pai, o coração de Cristo, que era interessado no outro, que foi a cruz do Calvário para entregar a vida por cada um de nós, e semelhante a um homem, ele se esvaziou, e servo se fez. Pai, nós temos o Teu Filho, que é, Pai, a nossa grande inspiração, Pai. Mas também, Pai, Jesus que morreu
e ressuscitou, e foi, Pai, para as moradas celestiais, Ele não nos deixou só, Ele nos deixou o Espírito Santo de Deus. Nós temos falado, Pai, da conferência do Espírito Santo que vai acontecer aqui no Querigma, Pai. Que seja um tempo de avivamento mesmo, de corações, de pessoas, na pessoa do Espírito Santo, mas que, Pai, esse avivamento já possa começar hoje aqui na Igreja Resgate. Pai, através das alianças, através, Pai, de homens e mulheres que estão com o coração quebrantado pela Tua Palavra. Gera, Pai, novos comportamentos, novas realidades. Gera cura, Pai, aos corações. Os corações feridos, Pai, gera cura. Mova, Pai, as águas aqui, aonde não há mais esperança, Pai. Nós cremos no poder do Senhor para fazer novas todas as coisas. E nós não podemos nos mover diferente daquilo que a Tua Palavra nos garante. Nós não podemos nos mover pelos que os nossos olhos veem, Pai, mas nós nos movemos por aquilo que nós cremos, porque nós somos os justos, e os justos viverão pela fé no nome do Senhor, Pai. Nós falamos daquilo que nós cremos, e muitas vezes não é aquilo que nós vemos. Às vezes a realidade é o deserto, a realidade é a destruição, a realidade são as migalhas, mas nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Levanta uma igreja, Pai, que se move dessa forma, Pai. Que se move, Pai, pelo poder do Espírito Santo que está em cada um de nós, Pai. Nós somos o templo do Teu Espírito Santo. E, Pai, o Senhor escolheu morar em nós. Nós já falamos aqui que como vasos de barro, para que a excelência não seja nossa, mas seja do Senhor. Então, Pai, gera a Tua excelência em nós aqui, Pai, essa noite. Gera excelência nos corações. Gera excelência, Pai, nos relacionamentos, gera excelência, Pai, na nossa relação contigo. Obrigado por essa palavra tão preciosa do Senhor, que ela é carregada de instruções, mas carregada de promessas. E eu quero assim, Pai, profetizar sobre a vida de toda a família Resgate, que esse ano seja um ano de restauração em todas as áreas, familiar, emocional, de relacionamentos entre pais e filhos, restauração de alianças, restauração de compromisso com o ministério, contigo, porque, Pai, o Senhor é aquele que enviou o Teu Espírito Santo para habitar em nós, e nós podemos todas as coisas em Ti, Pai. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Eu sei que o Senhor está fortalecendo hoje o caído, o abatido. O Senhor está dando uma nova esperança, Pai, de que o Senhor é aquele que ensina daqui para frente. E nós queremos aprender daqui para frente com o Senhor, Pai. Pai, nós queremos assim Te agradecer por essa noite tão especial. Te agradecer, Pai, por esse tempo da Tua Palavra, de ministração da Tua Palavra. Te agradecer pelas famílias aqui representadas. Que essa palavra possa cair em corações, em terrenos, Pai, preparados para uma farta colheita. Nós profetizamos isso, Pai, que essa igreja veja os filhos dos Teus filhos, que haja paz em Israel, mediante o temor do Senhor, mediante o conhecimento da Tua Palavra, mediante a adoração do Teu nome, Pai. Assim nós queremos abençoar a Tua igreja nessa noite, e declarar, Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. E Deus, em nome de Jesus, queremos dar uma ordem a Satanás e todos os seus enviados, Pai, que tem tentado em lares aqui, Pai. Deus, o inimigo é aquele muito interessado na destruição dos lares, muito, porque é um projeto do Senhor. E, Pai, nós clamamos que o Senhor levante milícias de anjos acampados para ajudar, Pai, nos tempos de guerra, nos tempos de batalha. Que possa haver, Pai, nessa noite um reajuste da armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o escudo da fé, que é a palavra de Deus, escudo da fé com o qual nós podemos apagar todos os dados inflamados do maligno, e coloque em nossa mão a espada do Espírito, Pai, para que nós possamos guerrear com Satanás na nossa mente, aquilo que ele tem lançado. Coloque em nossos pés as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, para que onde nossos pés pisarem, Pai, seja um terreno santo. Prepara homens e mulheres que guerreiam pelas suas famílias, Pai. Muito obrigado por esse culto público, por esse espaço voluntário. Nós não viemos aqui por nenhuma pressão.
Nós viemos aqui porque nós sabemos que onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor se faz presente. E não foi diferente essa noite, o Senhor se faz presente aqui essa noite. Nós te louvamos, te adoramos e glorificamos o teu santo nome por isso, Pai. O meu pedido essa noite, Pai, é que o Senhor complete a boa obra no coração de cada um aqui. Que nessa noite, Pai, essa palavra faça sentido e que gera mudança. Essa noite, Pai, possa haver famílias sendo restauradas. No cuidado, na conexão e no compromisso. Meus irmãos, eu vou encerrar hoje dessa forma aqui em oração, para que você ainda tenha a oportunidade de ler fora. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, meus irmãos. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus, você que é nosso visitante. Volte sempre, nós estamos aqui todo domingo, às 18 horas, estamos também às quintas-feiras, você que quer um pouquinho conhecer o Ministério de Cura e Libertação, às 20 horas, toda quinta-feira estamos aqui também, ministrando a palavra de Deus. Deus te abençoe.